Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós te damos graças, Senhor, por estarmos aqui reunidos. Presentes ou não, nós estamos unidos em coração e o nosso interesse é conhecer melhor a sua palavra. Nosso interesse é, ao conhecer melhor a sua palavra, conhecer melhor a ti, Senhor, porque a gente sabe que é te conhecendo que a gente vai realmente conseguir cumprir aquilo que o Senhor determinou para nós, que é sermos cada vez mais parecidos com Jesus. Amém. Bom, vamos lá. Primeiro, antes de começar, uma rápida coisa, muito importante. Esse nosso grupo, ele é um grupo de estudo bíblico, né? O nosso objetivo aqui é realmente analisar, esquadrinhar, examinar, profundamente ler a Bíblia e tirar conclusões que a gente precisa ter em mente. Essas conclusões têm que ser dadas pelo Espírito Santo. Conclusões dadas pelo Espírito Santo têm nome. O nome disso é revelação. Revelação. Qualquer coisa, seja lá quem for, que falar nesse grupo, que não for revelação, que não for dada pelo Espírito Santo, vem da inteligência da pessoa, vem da capacidade intelectual da pessoa. A pessoa pode ser até muito inteligente, pode ser até muito culta, mas não serve, tá? Não é bom. Então, esse é um ponto importante de atenção. Para mim e para quem está ouvindo. Quem está ouvindo ajuda também a detectar aquilo que não é revelação. Segundo ponto importante. Qual é o objetivo desse nosso grupo? O objetivo desse nosso grupo não é fornecer cultura bíblica, né? Não é, bagagem cultural bíblica. O objetivo desse nosso grupo é outro. O objetivo desse nosso grupo é crescimento espiritual. Vocês vão ouvir muito isso às segundas e quartas-feiras, é crescimento espiritual. A gente vai poder discutir isso depois com calma. Muito bem, a gente vem de uma sequência. As segundas-feiras têm uma sequência própria, as quartas-feiras têm uma sequência própria. Nos grupos da quarta-feira, a gente vem já há um bom tempo refletindo sobre o Evangelho de Mateus. A gente chegou no capítulo 8 de Mateus. O capítulo 8 é um capítulo muito bacana. Ele é o primeiro na sequência dos evangelhos em que um monte de milagres aparecem, um monte de sinais aparecem. Ao longo das últimas semanas, a gente estudou, já conversou um pouquinho sobre o que a gente está aqui chamando de teoria geral. Teoria geral dos sinais. Sinais, entenda, sinais é um sinônimo. Sinais é um sinônimo para curas, milagres, quaisquer coisas grandiosas, que transformar água em vinho é um sinal de Jesus, andar sobre as águas é um sinal de Jesus. E em Mateus 8 tem alguns desses sinais, que são essencialmente de cura e de milagre. A gente já discutiu um pouco sobre essa teoria geral. Por que teoria geral? Porque são pequenas conclusões que a gente tentou tirar, e que são válidas para qualquer sinal que Jesus tenha feito. Qualquer. Então, independentemente de ter sido cura, de ter sido milagre, de ter transformado em vinho, de ter andado sobre a água, é um sinal, e isso que a gente vai falar agora tem alguma aplicação. Eu vou tentar ser bem sucinto, são coisas que a gente já discutiu, mas vão ser importantes para a nossa conversa de hoje. Em primeiro lugar, coisa mais importante, esses sinais, que são realmente coisas sobrenaturais, são manifestações não dentro de uma lógica humana, de uma lógica do mundo como a gente conhece, eles não são sinais que só Jesus podia fazer. Ou
como de vez em quando a gente ouve, são sinais que só aquela igreja primitiva, a primeira igreja, os primeiros apóstolos podiam fazer. Não é isso. Esses sinais que você vê nos evangelhos de Jesus, são sinais que Jesus fazia e que o próprio Jesus disse que qualquer um que cresce também poderia fazer. Isso é crucial porque isso muda na largada o modo como a gente pode isso muda na largada o modo como a gente entende esses milagres. São coisas que a gente vê Jesus fazendo e, na essência, são coisas que nós poderíamos e, ainda mais, deveríamos fazer. Onde Jesus disse isso? Jesus disse isso em várias passagens. Tem uma em particular, a gente até mandou aqui para vocês, eu mandei para vocês pelo WhatsApp, para quem pegou, é Marcos, capítulo 16, não precisa abrir, eu leio aqui rápido com vocês, mas anotem. Esse é o primeiro ponto aqui que a gente está retomando da teoria geral, e anotem, Marcos, capítulo 16, de 15 a 20. O que ele diz? Ele fala o seguinte, disse Jesus: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Isso já na largada tem um significado para aquilo que a gente está falando. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, querendo dizer, quem crer e se converter, quem crer e realmente aderir a Jesus, será salvo. Mas quem não crer, será condenado. Estes milagres, você pode até ler aqui, estes sinais, acompanharão os que crerem. Acompanharão os que crerem. E aí ele lista alguns. Expulsarão os demônios em meu nome, falarão novas línguas, manusearão serpentes, se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal, imporão as mãos aos enfermos e eles ficarão curados. São alguns dos que ele falou aqui. Mas a essência dessa passagem é todo mundo ter claro que esses sinais, esses milagres, essas curas que a gente vê Jesus fazendo, não são exclusividade de Jesus, não são exclusividade daquela primeira igreja. Eles são sinais que deveriam valer para todos os cristãos, inclusive hoje, inclusive agora. Segundo ponto da teoria geral, são 4 pontos da teoria geral, tá? Agora eu vou entrar no segundo ponto. O segundo ponto da teoria geral tem a ver com o que significa realizar um sinal. Tudo bem que valeu para Jesus e deveria valer para nós, mas qual é o sentido disso? Para que fazer esses sinais? Pode ser muito bacana fazer o sinal, mas ninguém está imaginando ficar no semáforo fazendo sinal para ganhar um trocado, ou montar um show em Las Vegas fazendo milagre lá e como se fosse mágica. Tem que ter alguma finalidade. Qual é essa finalidade? Para a gente discutir isso, ainda que retomando coisas que a gente já discutiu aqui nesses nossos grupos anteriores, eu vou pedir para a gente abrir a primeira carta aos Coríntios. Eu vou ler aqui, vou ler devagar. Se vocês não puderem abrir, não tem problema, mas anotem aí, foi pelo WhatsApp também. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo de 1 a 10. Essa é uma carta de Paulo aos Coríntios, e ele começa a explicar sobre os dons do Espírito Santo. Puxa, mas será que dom tem a ver com sinais? Nossa, que confusão. Calma, vamos ler o que Paulo fala, e aí a gente vai juntar as pontas. Paulo fala o seguinte nessa passagem: a respeito dos dons espirituais, irmãos, não quero que vivais na ignorância. Oba, ele está falando para a gente. Não é para nós vivermos na ignorância. Sabeis que quando eres pagãos, querendo dizer, antes de nós termos nos convertido, vós, ou nós, no caso, deixáveis levar conforme vossas tendências aos ídolos mudos,
Por isso eu vos declaro, ninguém falando sobre a ação divina pode dizer, Jesus seja maldito. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, senão sob a ação do Espírito Santo. Agora presta atenção nesse versículo 4. Paulo finalmente chega nos dons. Há diversidade de dons, mas um só Espírito. Os ministérios são diversos, mas um só é o Senhor. Há também diversas operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Atenção agora nesse versículo 7. Na versão da Ave Maria, da Bíblia Ave Maria, que é a que eu estou lendo, esse versículo 7 é assim. A cada um é dada a manifestação do Espírito para proveito comum. Então, cada um cristão que crê, que tem o Espírito Santo, é dada a manifestação do Espírito. Leia essa manifestação como sendo o dom, ou um dom do Espírito, para proveito comum. Esse mesmo versículo 7, na Bíblia de Jerusalém, está com a seguinte tradução, que é um pouco mais clara. Cada um recebe o dom, aqui você vê nessa tradução, eles já falaram do dom. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A comparação é a seguinte, na primeira, na Ave Maria está assim, a cada um é dada a manifestação do Espírito. Então é quase como se em cada um houvesse a manifestação do Espírito. Na de Jerusalém, fala o seguinte, cada um recebe o dom, então é o dom que está propriamente em você, e esse dom é o dom do quê? É o dom de manifestar o Espírito. A gente vai, vira e mexe, ter que olhar as traduções. No fim, elas querem dizer exatamente a mesma coisa, mas as palavras ajudam às vezes. E aqui a Bíblia de Jerusalém está ajudando bastante. Cada um recebe o dom, e esse dom é do quê? É o dom de manifestar o Espírito para o quê? Para a utilidade de todos. Então, olha só. Você tem um dom. Esse dom é o dom de manifestar o Espírito, e você tem um dom de manifestar o Espírito para quê? Para a utilidade de todos. Maravilha. Corte. Por que eu estou falando tudo isso? Eu estou falando tudo isso porque esses sinais todos que Jesus fazia, e como a gente disse no ponto 1, sinais que nós podemos e devemos fazer, esses sinais são dons. Dons do Espírito Santo. Esse é o nome. Dons do Espírito. Mas o milagre então que Jesus fazia era um dom do Espírito Santo. O Espírito Santo naturalmente estava em Jesus. Ele era o próprio Deus. Mas aquilo era exatamente como o versículo 7 fala. Um dom pelo qual Jesus manifestava o Espírito para a utilidade de todos. Mas como assim para a utilidade de todos? Quando ele curava uma pessoa, a utilidade era para aquela pessoa. Né? Assim, ele curava o manco. Quem se beneficiava era o manco. O manco começava a andar. Como assim para a utilidade de todos? Ótimo. Agora a gente está chegando na parte mais importante. Quando aqui se fala que o dom é para manifestar o Espírito para a utilidade de todos, a gente tem que, em primeiro lugar, saber que dons são esses. E está exatamente na continuação do texto de Paulo. A gente lembra, parou bastante no versículo 7. Vamos seguir agora do 8º até o 10º. Eu leio aqui e vocês me acompanham comigo. Então, ele tinha falado, que o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Agora ele vem. A um é dada pelo Espírito uma palavra de sabedoria. Uma sabedoria. Uma sabedoria para lidar com as finanças. Não é sabedoria para ser bom advogado. Não é sabedoria para ser o Elon Musk. É uma outra sabedoria. A outra, uma palavra de ciência. 2.
a outro a fé, a outro a graça de curar as doenças. Na Bíblia de Jerusalém, essa palavra graça está como dom. Então, se você pegar esse versículo 9, na Bíblia de Jerusalém, lá está o dom de curar doenças. E aí ele continua. A outro, o dom de milagres. A outro, a profecia. A outro, o discernimento. E vai até o fim, até chegar no último dom, que é o de interpretação das línguas. Isso tudo, pessoal, está nessa passagem pequenininha, que é 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 1 a 10. Certo? Estamos falando, então, aqui dos dons. E estão listados aqui o dom de cura e o dom de milagre. Justamente esses dons principais que Jesus faz no capítulo 8 de Mateus, que eu estou aqui genericamente chamando de sinais. Quer dizer, então, agora juntando as pontas, que você tem um dom de cura ou um dom de milagre, e juntando com o versículo 7, esses dons são para manifestar o Espírito para a utilidade de todos. E agora a gente volta finalmente para Mateus 8. Jesus fazia e fez um monte de milagres e vocês podem ter certeza. A coisa menos importante nesses milagres, menos, sobretudo as curas. Pega as curas. A coisa menos importante era a cura em si mesma. Nossa, mas como isso? A cura é uma coisa tão importante, uma coisa tão fundamental, tão legal. Não estou dizendo que não é. Não estou dizendo que a cura em si revelava como Jesus era bom. Mas o que eu estou dizendo é que a função principal daqueles sinais era exatamente a mesma que os sinais que nós temos que dar hoje têm que ter como função. Manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Puxa, mas eu ainda não entendi essa história de utilidade de todos. Se Jesus ia lá e curava o cego, a utilidade era para o cego. Aí vem o grande ponto. Se é verdade o que eu falei antes, que o que menos importa é a cura em si, a gente tem que ter sempre a noção do que é o importante. O que é que conta? Qual é a preocupação que nós cristãos, que a igreja tem que ter? A nossa preocupação tem que ser sempre a de conversão. Ah, mas isso eu já sabia. Conversão, história essa de conversão. Oh, o que importa é a cura, eu quero é me curar, né? Pois é, pessoal. Esse é um ponto que a gente vai ter que trabalhar, já vem trabalhando, vai ter que trabalhar bastante, faz parte de um convencimento, uma renovação da nossa mente. Enquanto a gente não tiver a plena convicção, a plena certeza de que se converter e viver então em Jesus é muito mais importante do que ter a cura física de qualquer problema, seja ele qual for. A gente pode até alcançar a cura física, mas é importante a gente ter claro que a gente está desperdiçando o Evangelho. O que a gente tem que ter em mente é algo muito maior o tempo todo, que vai muito além da cura física, que vai muito além dessa vida e que a gente só tem quando a gente se converte. A missão que Jesus tinha era de anunciar essa conversão, que na verdade é o próprio reino de Deus, anunciar. E para isso, para que Jesus pudesse anunciar, ele se valia dos dons. Para que serviam esses dons? Serviam exatamente para o benefício de todos, né, para a utilidade de todos, chamando a atenção de todos. Como assim chamando a atenção de todos? Jesus ia anunciar o Evangelho e, ao fazer esses sinais, conseguia atrair as pessoas. As pessoas vinham provavelmente pelas razões erradas, elas vinham só através, buscando cura, vinham só buscando algum sinal miraculoso, mas ao ver aquilo, ainda que atraídas por uma razão incompleta, imperfeita, talvez até errada, elas tinham acesso, elas recebiam o anúncio. Dons nesse sentido, e aí o paralelo com Jesus é muito claro,
é o ponto 3 da nossa recapitulação da teoria geral dos milagres, são ferramentas. Dons são ferramentas. Se o trabalho, se a obra está em anunciar o reino, lembra lá em Marcos 16? É o começo do que ele falou. Ele fala, e disse-lhes, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Então vocês voltam lá em Marcos 16 que a gente leu, e lá está dito, é o começo. Ide por todo mundo e pregai o evangelho. Essa é a obra. Se a obra é essa, e se Deus nos deu essas ferramentas para a gente poder cumprir essa obra, realizar essa obra, que são os dons, como é possível que a gente hoje possa se dar o luxo, confortavelmente, de não usar os dons? E pior, como é possível hoje a gente se resignar, achar que é normal não ter dons? Como é possível, tendo sido dito que isso acompanhará os que creem, a gente não ter os dons e não ficar minimamente angustiado? E mais, como é possível a gente ler o Evangelho, ver as curas, lá, e ficar profundamente emocionado, tocado, sensibilizado, motivado com a cura em si, e não ver que aquela cura em si é algo que vai muito além da cura em si? No fundo, o que a gente não está vendo é a utilidade para todos. A gente falha nisso, né? Os dons deveriam estar aí brotando o tempo todo para utilidade para todos. Um quarto e último ponto de recapitulação da teoria geral aqui dos milagres. Por que as pessoas iam a Jesus, né? Quando as pessoas chegavam a Jesus pedindo uma cura, pedindo alguma coisa, o que exatamente movia essas pessoas a Jesus? A resposta tradicional, a resposta assim, simples, direta, convincente, mas errada, é de que o que atrai as pessoas era a fé. Era a fé. Pessoal, não era a fé. Não era a fé. Se a gente está falando de teoria geral dos milagres, a gente vai ver que em alguns milagres, inclusive nos diálogos que Jesus tinha com as pessoas a quem ele curava, o elemento fé era importante, ou pelo menos era destacado. Em outras passagens, o elemento fé simplesmente não existia. Não só não era mencionado, como pelo contexto fica evidente que a pessoa sequer conhecia Jesus. O exemplo em Mateus 8 é o da sogra de Pedro. Não tem menção nenhuma. Se vocês quiserem outros, tem em João 5, o paralítico, o manco na piscina de Betesda. Ele nem via Jesus, nem sabia que Jesus estava lá. Não tinha o cego de nascença, nem sabia que Jesus estava lá. O elemento não é fé. O elemento crucial dessas pessoas que ou iam até Jesus ou entravam no radar de Jesus era a completa falta de esperança nas coisas do mundo. É quase como se elas tivessem tentado de tudo, nada tivesse dado certo, e a partir desse ponto elas podiam então virar para si mesmas e falar, bom, agora não tem mais o que fazer. E de repente aparece Jesus. Eu não tenho alternativa, eu não tenho mais como confiar no mundo, nada no mundo me ajuda. Isso é uma coisa importante, é o quarto ponto aqui dessa nossa teoria geral, porque isso para a gente é crucial. Nós só vamos poder nos aproximar de Jesus se nós estivermos nessa situação, ou de alguma forma com um pouco dessa situação. Para a gente conseguir cumprir o caminho da transformação inteiro, a gente tem que chegar num ponto em que realmente nada mais no mundo, nada nos preenche. Nossa alegria, nossa paz vem
exclusivamente de Jesus. Muito bem, esses são muita coisa, eu sei, vai ficar um monte de questão, um monte de dúvida, a gente tem agora mais do que nunca muito tempo para poder tratar essas coisas, é ótimo, ainda que remotamente a gente vai ter bastante tempo, mas agora tendo então falado dessas quatro principais coisas da teoria geral dos milagres, que esses detalhes todos, a questão dos dons, a gente vai entrar finalmente no que era o tema de hoje. O tema de hoje, pessoal, é um tema naturalmente polêmico, né? É Mateus 8 e o coronavírus. Mateus 8 e o coronavírus. Deixa eu fazer uma rápida menção aqui de uma coisa. Esse nosso grupo, pessoal, ele não é um grupo de debate de ciências, tá? Então, por favor, eu posso acreditar em um monte de coisa sobre o que é certo, sobre o que é errado, concordar com um, concordar com o outro, mas não é isso que a gente vai discutir aqui, tá? Então, a ideia não é saber se o que está sendo feito é certo, é errado, se é um exagero, se não é. Não é esse o ponto. Eu tenho a minha opinião. Eu adoraria dar a minha opinião. Só que não é para isso que serve o grupo. O grupo serve para tentar entender, na ótica bíblica, na perspectiva bíblica, o que a gente tem que entender dessa situação. Ou pelo menos algumas coisas, tá? É um assunto complicado, a gente está tateando, vai ficar até para mim alguma dúvida, ou muitas dúvidas. Então, isso aqui a gente vai meio que junto tentar olhar algumas coisas. A primeira coisa, para poder tratar do assunto, foi o seguinte, que eu fiquei pensando, será que tem na Bíblia alguma passagem, sobretudo do Novo Testamento, para não ter dúvida de que a gente está falando numa circunstância como a nossa hoje, certo? Com pessoas aqui como a gente, que são convertidas, que têm o Espírito Santo, será que tem alguma passagem no Novo Testamento que pudesse se encaixar na situação em que a gente está hoje? Acho que tem algumas, tá? E uma em particular me chamou a atenção, porque calhou, sim. Ela está exatamente no capítulo que a gente está estudando. E eu vou ler essa passagem com vocês. No primeiro momento ela não tem nada a ver, mas vamos olhar ela um pouquinho mais a fundo e ver o que a gente consegue tirar daí. Eu vou ler com vocês, ela é o capítulo 8 de Mateus, naturalmente, é o que a gente está estudando, versículos 23 a 27. Eu vou ler aqui com vocês. Subiu ele é Jesus, né? Subiu Jesus a uma barca com os seus discípulos. De repente, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade tão grande que as ondas cobriam a barca. Ele é Jesus. Jesus, no entanto, dormia tranquilo, e chovendo lá fora, né? Ondas gigantes cobrindo a barca. E ele, tranquilo, dormindo. Os discípulos achegaram-se a Jesus, o acordaram e disseram, né? Senhor, salva-nos, nós pereceremos, a gente vai morrer. E Jesus perguntou, acordou, né? Acordou aqui. Ele pergunta, por que este medo, gente de pouca fé? Então, levantando-se, deu ordens aos ventos e ao mar, e fez-se uma grande calmaria. Admirados diziam, quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? Poxa, o que isso tem a ver com coronavírus? Minha turma está aqui do meu lado me olhando assim assustado, achando que não tem nada a ver com coronavírus. Vamos lá. Em primeiríssimo lugar, essa passagem, ela costuma chamar muita atenção pelo dom. Qual é o dom? Né? Se nós estivéssemos lá e tivéssemos o dom, se o Espírito Santo nos tivesse dado esse dom, qual foi o dom que Jesus exerceu nesse momento? O dom é justamente a parte pirotécnica da passagem.
que é quando ele se levanta, dá ordens aos ventos e ao mar, e de repente faz uma grande calmaria. É um negócio completamente sobrenatural. Completamente fora do padrão você chegar e dar um berro para o mar, ou falar com o mar, ele parar. Falar com o mar, o vento, ele parar. O nome disso, pessoal, dentro da teoria geral do que a gente olhou, é o dom. É o dom de milagre. Lembra que estava lá em cima, que a gente viu? É um dos 12 dons que Paulo falou. E por que Jesus fez esse dom? Ué, a gente viu lá na teoria geral do milagre. Ele fez esse dom, não foi para salvar a vida das pessoas. Jesus estava dormindo. Jesus estava dormindo. Não foi para salvar, para acalmar o coitado dos discípulos. Não, não. Aquilo foi. Isso é de utilidade geral. Para que as pessoas vissem e falassem, caramba, esse cara é diferente. Esse cara não é um desses profetinhas qualquer, não. Esse cara é diferente. Tanto é que eles falam, quem é este homem a quem até os ventos e o mar obedecem? O paralelo com a cura é o mesmo. De repente eles começaram a ver Jesus curando um monte de gente. Quem é esse cara que consegue curar as pessoas? Tem muito menos a ver com a cura e muito mais a ver com um efeito de percepção na mente daquelas pessoas da época e da nossa hoje, que é cabeça dura. Eu estou chamando cada um de vocês de cabeça dura, tá, pessoal? Eu também, estou me chamando de cabeça dura. A gente é cabeça dura. De repente você precisa ter um sinal glorioso desse para acordar. Tem menos a ver com parar a onda por si só e ficar... Ele estava dormindo. Ele não precisava parar nada. Mas ele parou para que os discípulos vissem. Até aí tudo bem. Essa é a parte que normalmente chama a atenção dessa passagem. E é bom que chame mesmo. É positivo que chame. Só que tem uma passagem. Aqui, nesse trecho, nesse milagre, que é muito mais importante. Muito mais importante. E essa passagem, pessoal, ela é exatamente a passagem que diz que Jesus dormia. Essa é a passagem importante. Esse é o trecho que importa. Isso é o que para a gente agora, cristão, tem que valer, não só na crise do coronavírus, mas em qualquer circunstância. O que significa que Jesus dormia? Será que isso era um dom? Será que tem algum dom que é o dom de permanecer calmo? Não, pessoal, isso não é dom. Não tem nada a ver com dom. Isso não é ferramenta, isso não é para utilidade dos irmãos, isso não é para manifestar o Espírito Santo da forma como é o dom. Isso é uma outra coisa. O nome disso é fruto do Espírito. Fruto do Espírito. Se vocês quiserem, por gentileza, não precisa abrir, eu leio aqui. Onde estão os frutos? A gente já viu onde estão os dons do Espírito. Agora a gente vai ver onde estão os frutos do Espírito. Isso que Jesus dormia é um fruto. Isso está em Gálatas, capítulo 5, versículos de 22 a 23. E lá Paulo, é uma carta de Paulo, o mesmo Paulo da carta aos Coríntios, agora é o Paulo escrevendo a comunidade da Galácia, os Gálatas. E então Paulo fala, olha, ele está falando, e ele fala, então ao contrário, o fruto do Espírito é. Aí ele lista alguns. Primeiro ele fala caridade, a palavra certa é amor, na Bíblia de Jerusalém é amor. Então ele fala amor, alegria, paz. Atenção nesse alegria e paz. Alegria e paz, alegria e paz. Amor, alegria, paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Aí acaba. São 9 frutos. 9 frutos, lembra? Eram 12 dons, lá em 1 Coríntios. Agora a gente está falando de 9 frutos. Dons são uma coisa, dons do Espírito. Frutos são outra. Não tem nada a ver. Frutos são os resultados que nós temos que dar quando o
Espírito está em nós na medida em que nós evoluímos na caminhada de transformação. Aí, nas segundas-feiras, o Euclides vai continuar lá e a gente vai chegar nesse ponto, com clareza. Dom não. Dom a gente pode ter já, sem estar totalmente transformado. Fruto não. Fruto é só com transformação. Só um outro ponto, mas voltando aqui para a barca, você tem o dom, que é o dom de milagre, ele foi lá e parou o vento, é para utilidade para as pessoas verem, mas o que importa é o fruto. Jesus dormia. Paralelo disso no coronavírus, alguém já começou a detectar, vai ficando mais claro. Olha só, que coisa interessante. De repente todo mundo sobe na barca. O dia devia estar bonito. Ensolarado, ninguém estava com medo. Não fala nada que estava com medo. Devia estar tranquilo. E olha, Jesus subiu na barca com os especialistas. Sabe quem subiu com Jesus na barca? Fala que os discípulos. Os discípulos eram, na maioria, pescadores. Se tem uma coisa que eles conheciam, era a barca. Eles estavam acostumados, lembra a passagem de Pedro, pescando à noite nu? Imagina você no mar peladão, pescando. Pedro ficava tranquilo, aquilo era a casa dele, aquilo era a vida dele. Ele estava em casa, no barco, tremendo, com chuva, com sol. Eles estavam lá, os grandes especialistas. Estava tudo lindo, tudo perfeito. Se você perguntasse para eles, estava tudo bem? Oh, tudo jóia. Aí, de repente, a passagem fala, desencadeou-se sobre o mar uma tempestade. Todo mundo aqui já viu tempestades. Uma tempestade não começa de um segundo para o outro. Não está o céu azul, solarado, lá, e a tempestade, não como essa aqui que cobre barca com onda. O céu vai ficando escuro, vai ficando assim, lá. E aí, normalmente, os especialistas vão olhando aquilo, tá tudo sob controle, tudo uma beleza, tudo jóia, os especialistas vão olhando. Até que chegou uma hora que, não estou querendo dizer que com o coronavírus vai chegar a hora de virar a barca, tá? O que eu estou querendo dizer, pessoal, isso sim eu estou querendo dizer, é que Jesus não estava nem aí para os especialistas. Jesus não estava nem aí para os especialistas, nem quando estava tudo ensolarado e o céu bonito, e nem quando estava chovendo forte e quase virando a barca. Jesus não estava nem aí. Como assim Jesus não estava nem aí? Jesus dormia. Se isso é não estar nem aí, eu não sei o que não. Ele estava dormindo, ele tinha aqueles dois frutos que eu mencionei, paz e alegria, em qualquer circunstância, a paz que Jesus tinha e tem, e é um fruto que nós temos que ter, é uma paz que não vem dos especialistas. A turma fala mal do WhatsApp, que o WhatsApp só serve para sei lá o quê, lá, mas agora, pessoal, vamos lá. As únicas mensagens que eu ouço, ou para atiçar ou para acalmar, são as dos especialistas. A igreja, a nossa igreja, quando quer passar uma mensagem de calma, sabe qual é a mensagem que passa? É o vídeo que o médico gravou, vamos acalmar aí, pessoal, não é bem assim. Ou então o áudio que a enfermeira mandou, sem nada contra enfermeira, médico, não é esse o ponto. Agora, quer ele fale uma coisa, quer ele fale outra, pessoal, aqui no meio da crise do coronavírus, o que a gente tem que estar é dormindo. Especialistas falem A, especialistas falem B, eu estou dormindo. Vou cumprir o que eu tenho que cumprir, não vou ser estúpido. Ser cristão não é a mesma coisa que ser estúpido, tá? Ser cristão não é a mesma coisa que ser orgulhoso, mas paz total. E essa paz total, pessoal, ela não tem nada a ver com pensamento positivo nem com otimismo. Pensamento positivo e otimismo são coisas para ateus. Nossa, que coisa horrível! São coisas para ateus. O que o cristão tem é o fruto da paz, o fruto da alegria, em qualquer circunstância. E olha,
Não é paz e alegria enquanto a pandemia está aí correndo solta e por enquanto eu estou tranquilo. Minha despensa está cheia, minha conta no banco ainda tem uns trocados, ninguém da minha família... Não. É paz e alegria com pandemia e mesmo com doença. Pessoal, se você só tem paz e alegria enquanto tem as coisas aqui, tá tranquilo, dentro de casa, despensa cheia, tá... Isso é a alegria dos especialistas. A nossa é diferente. A nossa é a paz. Jesus dormia com a barca quase virando. Isso é a paz, fruto. A nossa paz, a nossa alegria tem que ser em qualquer... Eu não estou nem aí. Eu cumpro o que o especialista manda fazer. Eu não vou ser orgulhoso, não vou ser estúpido. Mas a minha paz é a paz fruto. Tem a passagem que Jesus fala, eu vos dou a paz. É uma paz diferente daquela que o mundo dá. A paz que o mundo dá é a paz dos especialistas. A paz que Jesus dá é o fruto paz. Cristão com medo de morrer. Né? Os apóstolos estavam lá, de repente eles ficaram desesperados, com medo de morrer. Esse é um assunto que a gente vai desenvolver melhor nas próximas semanas. Pessoal, cristão não tem medo de morrer. Mas que isso? Quer dizer, então, que você está à beira da morte? Você pode estar à beira da morte. Ou alguém da sua família à beira da morte. A sua única preocupação de verdade tem que ser se aquela pessoa se converteu. Você não é possível que a gente, a essa altura da vida de cristão, ainda tenha medo de morrer. Muito disso é uma coisa que tem que ser desmistificada, né? Que a vida é o maior dom de Deus. Pessoal, a vida humana, isso é um ponto para vocês anotarem, a gente vai deixar em aberto para as próximas conexões bíblicas. A vida humana não é o maior dom de Deus. Você vai fazer da sua vida o que você quiser. O que você tem que fazer da sua vida é produzir esses frutos. Se você produzir esses frutos, você está bem. Agora, a vida em si mesma ela não é o maior dom de Deus. Um ponto importante tem a ver também com essa passagem. Jesus estava lá na barca, certo? Jesus estava na barca, aquilo tudo aconteceu. Não é que Jesus foi lá e se pôs numa barca bagunçada, com ondas. Isso é importante. Isso é importante, pessoal, porque tem uma diferença entre... Pega o exemplo de Daniel. Daniel foi posto na cova dos leões. Daniel não se jogou na cova dos leões deliberadamente. Daniel virou pro rei e falou, rei, olha, me põe na cova dos leões, que eu estou com muita vontade de ir para a cova dos leões. Eu estou querendo dizer com isso que nós cristãos não podemos, por conta dessa coisa da paz e da alegria, se expor a risco. Estou afirmando isso aqui. Nós não podemos, não é assim que funciona. Agora, existe alguma circunstância em que o cristão possa e deva se expor a risco? Por exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, os apóstolos tinham acabado de ser presos. Estamos acabando aqui, tá, pessoal? Os apóstolos tinham acabado de ser presos e o Sinédrio falou para eles, olha, eu vou soltar vocês, mas não ousem voltar lá para a praça para ficar pregando o nome de Jesus. Não ousem fazer isso. Porque se eles voltassem para lá, eles iam ser presos de novo, eles iam ser chibatados, chicoteados, torturados. Sabe o que os apóstolos fizeram? Eles foram exatamente para a praça pregar. Pô, mas isso não quer dizer que eles estão se pondo na cova dos leões? Quer dizer que eles estão se pondo sim na cova dos leões. Mas você não tinha falado antes que a gente não podia se pôr na cova dos leões? Sim, eu tinha dito que a gente não podia se pôr na cova dos leões, só que esses apóstolos tinham uma coisa. E essa coisa é o que eu queria pontuar aqui agora para depois a gente poder discutir. Para você se expor deliberadamente a risco, por exemplo, aqui no cenário coronavírus, é você ir pregar o evangelho na UTI de um hospital público lotado de pacientes terminais com coronavírus. Certo?
Isso é se expor deliberadamente a risco. Tem coisas que são bem menos do que isso e para mim já são bem se expor deliberadamente a risco. Mas, para não ter dúvida, você vai entrar lá no lugar que estão todos os pacientes de coronavírus. Em que circunstância você pode fazer isso? Você pode fazer isso. Você pode fazer isso se você fizer uma de duas coisas. Base bíblica para fazer isso. Então, se tiver alguma coisa mandando você, na Bíblia, uma passagem clara, falando você tem que ir no meio lá para pregar, beleza. Eu acho que não existe essa passagem, tá? Desse jeito. Eu acho, minha opinião. Depois a gente tem que discutir, eu acho que não existe. Mas você não tem que ir a toda criatura? Tem, natural. Mas por que agora, de repente, você vai no cara que tem coronavírus? Mas, enfim, isso é um outro ponto. Mas tem uma segunda coisa que pode sim te permitir ir, que é o seguinte, uma instrução expressa do Espírito Santo. Nossa, como assim uma instrução expressa do Espírito Santo? Se o Espírito Santo te mandar, se você ouvir com clareza, lembra aquela revelação do começo? Se você ouvir com clareza, por exemplo, sei lá, não sei se o Cazu está aí no meio da mente. Cazu, a pessoa do Espírito Santo fala com você, assim, Cazu, agora você tem que sair daí e ir lá para a UTI do Hospital Albert Einstein, lá que tem mais gente morrendo, só pegou rico até agora, né? Você tem que ir lá agora. Aí tem que ir. E com base no que o Cazu iria, então, se expor deliberadamente a risco para pregar o Evangelho? Então, olha só. O que essa instrução expressa? Lembra daquela história dos dons que a gente viu na teoria geral? É aqui também. É a ferramenta, lembra que a gente leu aquele versículo 7 do capítulo 12 de 1 Coríntios? Uma ferramenta, um dom, para manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Eu mencionei o Cazu, isso deveria valer para a igreja. Esse é o superpoder. Eu vou porque o Espírito me mandou. O Espírito me mandou. Aí não tem conversa. Vou e vou mesmo. Mas tem que ter ouvido o Espírito. Tem que ter tido a revelação do Espírito. Se você vai sem a revelação, não é isso. Você está indo contra a vontade de Deus. E você vai para manifestar o Espírito. Isso é a igreja poderosa. E por que para a utilidade de todos? Porque as pessoas vão ver, nossa, a igreja que não tem medo. A igreja que não tem medo, a igreja que vai e faz, mas para isso tem que ter o dom. E de que dom a gente está falando? Não são 12? Pois é, tem um donzinho lá, que é o dom de fé. Está no versículo 9. A outro, a fé. Isso é fé. O Cazu, nesse meu exemplo, a igreja, como tudo iria, com base na fé. Na fé de ter ouvido a revelação do Espírito Santo. Se você não teve essa revelação, se você não teve essa manifestação clara do Espírito para você, de que você tem esse dom e tem que ir lá, e aí não é para o seu benefício, é para você mostrar para os outros que você, sei lá o que, sei lá, sabe, é para a utilidade de todos. E o que você está fazendo nisso é manifestando o Espírito. Qualquer tipo de exposição a risco tem que ser desse jeito. E não para mostrar que você é alguma coisa ou outra.